Bom dia, alunos do curso de Odontologia da disciplina de Fundamento Biológico 3. Nós daremos continuidade nesta videoaula às interações farmacológicas. Os objetivos da nossa aula serão estudar as interações com fármacos ansiolíticos, com analgésicos, interações farmacológicas desejáveis entre analgésicos opioides e não opioides, interações farmacológicas não desejáveis com os anti-inflamatórios não esteroidais, interações da varfarina com fitoterápicos e interações medicamentosas entre antibióticos bacteriostáticos e bactericidas e, por último, interação medicamentosa com contraceptivos orais. Os benzodiazepínicos são fármacos que são utilizados em odontologia para a sedação mínima, como, por exemplo, diazepam, midazolam, alprazolam e lorazepam. Estes fármacos, quando utilizados em associação com hipnóticos, hipnoanalgésicos, que são os analgésicos opioides, que possuem ação central, fármacos neurolépticos ou anticonvulsivantes, poderão causar grande depressão do sistema nervoso central. Os benzodiazepínicos ansiolíticos também devem ser evitados com bebidas alcoólicas. O etanol, ele deve ser proibido seu uso num período de 24 horas antes e após o uso de benzodiazepínicos, pelo fato de causar depressão mais intensa ainda quando empregado com grande número de tubetes anestésicos. O cirurgião dentista, ele deve tomar cuidado ao prescrever benzodiazepínico, devido à possibilidade de potenciação do efeito depressor do sistema nervoso central. Poderá haver o risco de depressão respiratória e sedação. Não esquecer que todo anestésico também é depressor do sistema nervoso central. Outro tipo de interação medicamentosa que pode ocorrer é entre o paracetamol e etanol em bebidas alcoólicas, fármacos como eritromicina, clavulanato, nimesulida e varfarina. O paracetamol, o seu principal efeito adverso é o risco de causar problemas hepáticos. Ele tem um potencial hepatotóxico. Paracetamol, na presença de etanol, ele é convertido em um metabólito altamente tóxico, causando danos ao fígado. Esses fármacos, eritromicina, que é um antibiótico, amoxicilina associada a clavulanato de potássio, outro antibiótico, e nimesulida, que possui ação anti-inflamatória, são fármacos comprovadamente hepatotóxicos. Quando associados, portanto, ao paracetamol, o risco de ocorrer problemas hepáticos aumenta. O paracetamol, na presença de varfarina, também leva a um aumento do efeito anticoagulante, pois interfere na citocromo P450, que metaboliza a varfarina. Portanto, aumenta a concentração plasmática de varfarina no organismo, levando ao maior risco de hemorragia. A varfarina ela é utilizada como profilático de tromboembolias e no tratamento ou prevenção de tromboses. Aqui nós temos
um exemplo de uma interação farmacológica desejável. Os analgésicos opioides deverão ser associados a analgésicos não opioides quando o paciente sente dores moderadas a intensas, ou ainda quando o fármaco analgésico não opioide não produziu resultado satisfatório. Então, nós já conhecemos algumas associações medicamentosas existentes no Brasil entre analgésicos opioides e não opioides, como a codeína associada ao paracetamol, tramadol associado a paracetamol, codeína e diclofenaco sódico e destropropoxifeno associado a essa. Então, todos esses fármacos em azul, codeína, tramadol e despropropoxifeno, são analgésicos opioides. E paracetamol, diclofenaco e AS, nós sabemos que são analgésicos não opioides. Esta associação entre fármacos opioides e não opioides, ela é considerada uma interação medicamentosa racional, porque ela combina agentes com mecanismos e sítios de ação diferentes, produz analgesia maior do que a possível com cada fármaco isoladamente, é possível empregar menores doses de cada um dos fármacos na associação, reduzindo o risco de toxicidade. E, por último, não há acentuação de reações adversas específicas, pois são combinados agentes de classes farmacológicas distintas com diferente perfil de efeitos adversos. Aqui nós temos um outro exemplo de interação farmacológica não desejável entre anti-inflamatório não esteroidal e anticoagulantes, que são fármacos como a varfarina, aspirina e clopidogrel. Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles competem com a varfarina pela ligação às proteínas plasmáticas, deslocando-a e potencializando seu efeito anticoagulante. Portanto, será maior o risco de hemorragia quando da associação entre um anti-inflamatório não esteroidal e a varfarina, durante ou após um procedimento cirúrgico odontológico. Os anti-inflamatórios não esteroidais, nós sabemos que eles são inibidores reversíveis da síntese de tromboxanos das plaquetas, o que diminui a agregação plaquetária. A aspirina e o clopidogrel também são antiagregantes plaquetários empregados na prevenção do infarto do miocárdio. Poderá ocorrer ainda interações medicamentosas da varfarina, que é o fármaco anticoagulante, com o uso de alguns fitoterápicos. O maior risco para a intervenção odontológica ocorre especialmente nos procedimentos invasivos ou com envolvimento de maior sangramento. Dentre os fitoterápicos que causam maior preocupação nessas situações estão a erva de São João, a ginkgo biloba e o ginseng. O fármaco convencional mais afetado é a varfarina, que pode levar a um maior risco de sangramento no transoperatório. Ginkgo biloba, ela é utilizada na medicina porque o seu interesse está relacionado com a promoção de uma maior circulação sanguínea no cérebro, o que torna a planta indicada para tratar sintomas de disfunção cerebral, melhorando a concentração e a memória. Os seus principais constituintes químicos são substâncias não encontradas em nenhuma outra espécie vegetal,
que são os gincolídeos A, B e C, que são trilactonas diterpênicas, os bilabolídeos, que são trilactonas sesquiterpênicas, e os flavonoides glicosilados da rutina e da isuraminictina acoplados ao ácido cumárico, e os bioflavonoides ginconitina, isogiconitina e a mentoflavona. Todos estes constituintes são os responsáveis pelas ações farmacológicas do ginkgo biloba. Outro fitoterápico que pode interagir com a varfarina é a erva de São João, nome científico Ageratum conizoides. Esse fitoterápico ele possui propriedade hemostática e cicatrizante de ferimentos. Suas folhas contêm óleo essencial rico em cariofileno e os precocenos 1 e 2, que são responsáveis pela ação farmacológica dessa espécie vegetal. Um outro fitoterápico, que também poderá ter interação farmacológica com a varfarina, é o ginseng. As raízes e rizomas usados como estimulante, reconstituinte, geradora de vitalidade, é conhecido como elixir de longa-vida. O principal metabólito isolado do ginseng são as saponinas triterpênicas, tetracíclicas e pentacíclicas. Agora nós veremos as interações medicamentosas entre anti-inflamatórios não esteroidais e os inibidores da enzima conversora de angiotensina. São fármacos anti-hipertensivos. Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles reduzem os efeitos dos inibidores da enzima conversora de angiotensina, como, por exemplo, o captopril e o enalapril, predispondo o paciente a uma eventual falha na terapêutica antihipertensora, pois esses medicamentos apresentam efeito antagonista. Esta interação medicamentosa entre anti-inflamatório não esteroidal e fármacos antihipertensivos, ela é mais significativa se o indivíduo possuir predisposição para problemas renais, visto que os anti-inflamatórios impedem a síntese de prostaglandinas renais. Vamos relembrar. Nesta figura, nós podemos verificar que no organismo, a elevação da pressão arterial, ela ocorre a partir do angiotensinogênio, que é convertido pela renina em angiotensina 1. A angiotensina 1, ela sofre a ação da enzima conversora de angiotensina, a ECA, e transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2, ela atua em receptores específicos denominados BRA, causando vasoconstrição, aumento da resistência vascular periférica, secreção de aldosterona, o que leva ao aumento da retenção de sódio e de água, resultando em elevação da pressão arterial. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina, eles, ao inibirem a ECA, inibindo a transformação da angiotensina 1 em angiotensina 2, eles promovem um aumento de bradicinina no organismo. Esse aumento de bradicinina leva a uma síntese aumentada de prostaglandinas, causando vasodilatação, diminuição da resistência vascular periférica e redução da pressão arterial. Então, aqui nós temos o mecanismo de ação dos inibidores da enzima conversora de angiotensina. E nós observamos que, para que ocorra o efeito hipotensor, é necessário o aumento de prostaglandinas. Por outro lado, nós sabemos que
Para o efeito anti-inflamatório, é necessário que ocorra diminuição de prostaglandinas. Portanto, nós falamos que a interação medicamentosa entre anti-inflamatórios não esteroidais e fármacos inibidores da enzima conversora de angiotensina apresentam efeito antagonista, ou seja, uma pessoa que utiliza um anti-inflamatório não esteroidal e faz uso dos IECAs não terão a sua pressão diminuída devido ao efeito antagonista entre esses medicamentos. O risco de antagonismo entre antibióticos bacteriostáticos e bactericidas ocorrem porque os antibióticos bactericidas, como penicilinas, cefalosporinas, eles só destroem as bactérias que se encontram em multiplicação. Portanto, se essa multiplicação é bloqueada pelo bacteriostático, como as tetraciclinas e a eritromicina, o agente bactericida ele não irá agir. Interação medicamentosa entre antibióticos e contraceptivos orais. Poderemos ou não fazer uso? Vamos ver. Os antibióticos, eles têm interação medicamentosa com os contraceptivos orais. Os antibióticos de amplo espectro, como a ampicilina, a doxiciclina, eles interferem na absorção de contraceptivos orais, devido à alteração da flora bacteriana intestinal, resultando em gestações indesejáveis. Portanto, caso seja necessário o uso de terapia combinada, recomenda-se o uso de contraceptivos com conteúdo de estrógeno mais alto, ou seja, maior que 35 mg de etililestradiol, ou o uso de outros métodos contraceptivos como camisinha, diafragma ou espermicida. Nós finalizamos esta videoaula em que nós vimos as interações com fármacos ansiolíticos, com analgésicos, interações farmacológicas desejáveis como analgésico, opioide e não opioide, com anti-inflamatórios não esteroidais, interações medicamentosas entre varfarina e fitoterápicos e interações entre antibióticos bacteriostáticos e bactericidas e finalizamos com as interações medicamentosas entre antibióticos e contraceptivos orais. Muito obrigada pela sua companhia.